Vamos chegando, pessoal, sejam bem-vindos à nossa dica de direito administrativo para a sua prova da Guarda Civil Municipal da cidade de Palmas. Meu nome é Maiara, sou professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concurso e é um prazer estar aqui hoje, para juntos podermos estudar aí a matéria que vai ser cobrada na sua prova. Nós vamos falar hoje sobre o poder de polícia, tá? Tema relevantíssimo aí para a sua prova. Se você não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva, ative o sino para ser notificado, e também deixe o seu like aqui no vídeo para que a gente sempre traga novos conteúdos aí para você, beleza? Pessoal, hoje nós vamos ver aqui essa dica sobre poder de polícia, tá? Como que nós vamos ver isso? Através de questões, tá? Nós temos outras dicas aqui no canal também para a Guarda Civil de Palmas. Se você não assistiu, não perca tempo e assista. Temos também de outras matérias, Tem da matéria de administrativo, de processo penal, constitucional. Então, corra lá, já maratone aí, Se você gosta de assistir séries, maratonar séries, esse canal aqui vai ser ótimo para você maratonar, porque no final das contas, é a sua aprovação que está em jogo. Então, pegue os vídeos aí, Se você está preparando para a Guarda Civil de Palmas, pegue os vídeos de todas as matérias e vai maratonando, que a gente tem aqui muito conteúdo disponível, de forma gratuita para você aqui no canal, ok? Olha só, vamos lá. Questão de número 1. Ressalvada a ordem de polícia em relação à possibilidade de delegação do poder de polícia por meio de lei às pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o Supremo Tribunal Federal entende que é A. Inconstitucional, porque não integram a administração direta, B. Constitucional, inclusive no que tange à fase do ciclo de polícia, de sanção de polícia. C. Inconstitucional, porque não ostentam personalidade jurídica de direito público. D. Constitucional, apenas no que tange à fase do ciclo de consentimento e fiscalização de polícia. É constitucional apenas no que tange à fase do ciclo de polícia, do consentimento de polícia, razão pela qual não podem aplicar multas. Gente, olha só, vamos começar aqui. Primeiramente, se você nunca teve contato com a matéria, se você nunca ouviu falar em poder de polícia, o que é o poder de polícia? O poder de polícia administrativo não é, o mesmo que os órgãos que exercem atividade de segurança pública. Então, não é a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a polícia penal, não, Não é dessa polícia que nós estamos falando. O poder de polícia administrativo é o poder de limitar e condicionar o exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo, em prol, do interesse público. Presta atenção, quando o município ele estabelece, ele vai lá e limita a propriedade de alguém, estabelecendo que não poderão existir construções, acima de 3, acima de 4 pavimentos naquela localidade, isso é o poder de polícia, Limitando um direito individual em prol do interesse da coletividade. Quando um imóvel quando, por exemplo, um estabelecimento comercial, ele é interditado porque estava vendendo produtos fora da validade. Isso é o poder de polícia, limitando um direito individual e protegendo o interesse coletivo. Então, esse é o poder de polícia, é o poder que limita, que condiciona o exercício de direitos individuais para garantir a supremacia do interesse público, ok? Então, isso é o poder de polícia. Essa questão especificamente, ela é um tema bastante recente. Por quê? Quando a gente estuda organização administrativa, nós sabemos que tem administração pública direta e administração pública indireta.
né? Na administração pública direta, nós temos os entes federativos, né? Que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E na administração pública indireta, nós temos as entidades, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. E dentro da administração indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito privado. Então surgiu-se, né, o questionamento, e isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, se as pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública indireta poderiam exercer o poder de polícia. Nós vamos ver aqui mais para frente que o poder de polícia ele é dividido em ciclos, em fases. Nós temos a ordem de polícia, que é a lei, né, que vai limitar o direito individual. Nós temos o consentimento de polícia, temos a fiscalização e temos a sanção, que é quando é descumprido ali em alguma condição. Então, o STF ele decidiu que sim, que o poder de polícia ele pode ser delegado às pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública indireta, desde que, né, o capital dela seja majoritariamente público, que ela preste serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. O caso específico que chegou ao STF foi o da BH Trans. No município de Belo Horizonte, tem uma entidade que é uma sociedade de economia mista chamada BH Trans, é responsável pela fiscalização do trânsito, inclusive aplicação de multas, né? E aí questionou-se, né, ao Supremo se a BH Trans ela poderia aplicar multa, porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Então o STF ele decidiu que sim, porque ela atende aos requisitos, né? Ela integra a administração pública indireta do município, ela tem capital social majoritariamente público, ela presta serviço público, né, de atuação própria de Estado e em regime não concorrencial. Então, exceto a fase de ordem de polícia, as outras três fases seriam o consentimento, a fiscalização e a sanção, poderia sim ser delegada àquela entidade. Então, é essa a decisão, tá? Trouxe aqui a título de conhecimento. Não acredito que uma questão dessa, né, virá na sua prova, mas é melhor pecarmos pelo excesso, porque essa decisão ela é recente e as bancas têm pesado muito a mão aí em concursos, tá? Inclusive concursos de nível médio, às vezes aprofundando e exigindo até mesmo jurisprudência, ok? Então aqui, ó, é constitucional, inclusive no que tange à fase do ciclo de polícia de sanção de polícia. Letra B é o nosso gabarito. Então, né, nesse caso, decidiu que a BH Trans podia sim aplicar multas, né, aplicar sanções a quem descumprisse, aliás, as regras de trânsito. Olha aí, essa é a decisão na íntegra do STF. Ó, é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Então aqui os ciclos do poder de polícia. Ordem de polícia são as normas gerais, né, as leis. Consentimento de polícia, anuência prévia, né, o consentimento ali da administração para que uma pessoa exerça um determinado direito. Então, nós temos o Código de Trânsito, né, que exige o quê? A habilitação para condução de veículo automotor. Aí tem o consentimento de polícia, que a pessoa vai lá, submete a um exame para que ela tenha aquela habilitação. E depois, né, a fiscalização, atividade de controle, se a pessoa está respeitando as normas de trânsito. E se ela descumprir, há ali a sanção de polícia, que é a aplicação, né, de penalidade, ok? Então, essas são as fases do ciclo de polícia. Questão de número 2. No que tange aos poderes administrativos, é correto afirmar que quando o poder público ele interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder A. Disciplinar, B. Regulamentar, C. Sindicante, D. De polícia e E. De economia. Então aqui, né, pessoal, o que eu falei com vocês, o poder público ele vai interferir ali no interesse privado para proteger o interesse público, restringindo, né, limitando o direito individual. Então aqui nós estamos diante do poder de polícia, poder de polícia.
Poder de polícia, gente, ele tem um conceito lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Aqui a gente tem um conceito completo do que é o poder de polícia. Vamos ver, ó. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, né, basicamente é isso, limita os direitos individuais para proteger o interesse da coletividade, ok? Próxima questão aqui, número 3, assinale a alternativa correta. O poder de polícia representa uma atuação estatal ampliativa da esfera de interesse do particular, eis que oferece vantagens diretas e ou indiretas aos indivíduos. B. A compreensão atual do poder de polícia o circunscreve apenas no oferecimento de segurança pública. C. Medidas fiscalizadoras não estão compreendidas no poder de polícia. D. É característica do poder de polícia a limitação da liberdade e da propriedade dos indivíduos em benefício do interesse público. Olha só, letra A. O poder de polícia representa uma atuação estatal ampliativa dos interesses particulares, do particular? Errado, né, gente? O quê? O poder de polícia, ele limita o interesse particular, né? Ele amplia o quê? O interesse coletivo, o interesse público, tá? E limita o interesse particular, ele não amplia. Então, está errado. O poder de polícia, ele não se limita apenas ao oferecimento de segurança pública, não. Foi o que eu falei para vocês. Não confunda poder de polícia com as instituições policiais. Porque não se limita, a vigilância sanitária não é um órgão de segurança pública, mas exerce poder de polícia, interditando ali, né, estabelecimentos que descumprem as normas sanitárias. Tá? Então não confunda, o poder de polícia ele não se limita apenas à prestação de serviço de segurança pública. Medidas fiscalizadoras não estão compreendidas. Errado estão sim. Qual que é uma das 4 fases do ciclo de polícia? Justamente o quê? A fiscalização de polícia, né? Quais são as fases do ciclo de polícia? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Então, há sim essa fiscalização. E a letra D, que é o gabarito, é característica do poder de polícia, a limitação da liberdade e da propriedade dos indivíduos em benefício do interesse público. Correto, tá? Letra D, nosso gabarito. Questão de número 4. O poder de polícia é a faculdade que a administração pública tem para limitar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade e do próprio Estado. A livre escolha pelo poder público da oportunidade e conveniência de exercer o poder de polícia, bem como de aplicar sanções e empregar meios para atingir o fim desejado, associa-se ao seguinte atributo do poder de polícia: A. Coercibilidade, B. Arbitrariedade, C. Proporcionalidade e D. Discricionariedade. Então, olha só, livre escolha pelo poder público, né? De oportunidade e conveniência para exercer o poder de polícia. Gente, todas as vezes que vocês virem, né, dentro do direito administrativo, oportunidade e conveniência juntos, nós estamos falando de discricionariedade. O que é a discricionariedade? É justamente esse juízo de valor da oportunidade e da conveniência de praticar um determinado ato naquele momento, avaliar se é viável ou não. Então, a análise da oportunidade e da conveniência para o exercício do poder de polícia forma a sua discricionariedade, que é justamente, né, um dos atributos aí do poder de polícia, tá? Nós temos 3 atributos aí do poder de polícia: discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Então aqui, né, a discricionariedade, a avaliação da oportunidade e conveniência do exercício do poder de polícia, né? Se ali, né, o poder de polícia vai
ele vai incidir naquele caso, beleza? É essa a análise. Agora, a coercibilidade é que o poder de polícia ele é imposto, independentemente da vontade ou do consentimento dos administrados. A administração pública ela impõe. Ninguém vai lá e pergunta ao dono de um restaurante que está fornecendo alimentação, né, vencida, se ele quer ter o seu estabelecimento interditado. O estabelecimento vai ser interditado e pronto. Tá? É coercitivo, é imposto. E é auto-executório, porque a auto-executoriedade, com esse exemplo que eu acabei de dar, a administração ela não precisa recorrer ao poder judiciário para que aquele estabelecimento seja interditado. Ela mesma executa os seus próprios atos do poder de polícia. Beleza? Aí, ó, atributos, características ou prerrogativas do poder de polícia. Discricionariedade, o Estado tem liberdade para escolher as atividades a serem policiadas. O poder de polícia também pode se manifestar de modo vinculado, né? Essa observação é importante, no caso da licença. Tá? Então, licença para dirigir, licença para construir, porque a licença ela é vinculada, tendo em vista que é necessário preenchimento de todas as exigências fixadas em lei, né? Então, por exemplo, se você quer tirar a habilitação, quais são os requisitos? Você tem que ir lá, né? Fazer aula de legislação, passar na prova, fazer aula de direção e ser aprovado. Se você cumpre os requisitos, a administração ela não pode simplesmente se negar a lhe conceder a habilitação, já que você preencheu ali os requisitos exigidos. Então, a licença, ela é vinculada, tá? Agora, é diferente, por exemplo, da autorização, né? Uma pessoa que quer ter a posse de uma arma de fogo, ela pode ir lá cumprir todos os requisitos que são exigidos, né? Fornecer todas as certidões e tudo, cumprir os requisitos e a administração simplesmente não conceder aquela posse. Por quê? Aqui há uma discricionariedade, tá? Auto-executoriedade, não é precisa autorização prévia do Poder Judiciário. A auto-executoriedade pode ser dividida em exigibilidade e executoriedade. Então, a exigibilidade é o uso de meios indiretos de coação. Por exemplo, a multa, né? A multa é um meio indireto de coação. Se você não pagar, ela não pode ser executada diretamente. O Estado não pode ir lá e tomar um bem seu para satisfazer aquela multa. Mas, em compensação, se você recebe uma multa e você não paga, você não consegue licenciar seu veículo, e sem licenciamento seu veículo pode ser apreendido, né? Então, esses são os meios indiretos de coação que nós chamamos de exigibilidade. A executoriedade é um meio direto de coação, como o caso, né, da apreensão aí de mercadoria fora do prazo de validade. Coercibilidade, as medidas adotadas pela administração são impostas aos particulares. Questão de número 5. O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Segundo a doutrina, este poder possui ciclos ou fases da atividade de polícia. A partir de tais informações, assinale a alternativa onde conste incorretamente uma das fases da atividade de polícia. Então, letra A, o consentimento de polícia, B, a ordem de polícia, C, adequação de polícia, D, fiscalização de polícia e E, sanção de polícia. Olha só como é que essas fases, né, esses ciclos, eles são muito cobrados. Então, você precisa, né, saber quais são e o que eles estão ligados, gente. Aqui, né, de cara a gente já consegue identificar que a letra C é o gabarito, né, está incorreta porque não tem adequação de polícia como fase ali, como ciclo de polícia, ok? Então, letra C. Questão número 6. Maria, fiscal do PROCON, após receber denúncia anônima acerca de irregularidades em supermercado, compareceu ao local e apreendeu vários produtos fora do prazo de validade. Tal postura está pautada em uma das características do poder de polícia, qual seja A, inexigibilidade, B, autoexecutoriedade, C, discricionariedade, D, consensualidade e E, normatividade. Gente, ela foi lá, Maria é uma fiscal do PROCON, ela foi até um supermercado e ela viu que ali tinha vários produtos fora do prazo de validade. Ela apreendeu aqueles produtos. Isso aqui é o quê?
Autoexecutoriedade, ela precisou pedir ao Poder Judiciário permissão para apreender aquelas mercadorias vencidas? Não, ela apreendeu porque eles estavam sendo vendidos fora da validade. Então é a autoexecutoriedade que o poder de polícia possui, de poder ver os seus próprios atos serem executados sem intermediação do Poder Judiciário. Tá certo? Então ela é fiscal do PROCON, ela foi lá e apreendeu aquelas mercadorias vencidas, tá? Então, autoexecutoriedade. 7. Acerca dos poderes da administração pública, em especial o poder de polícia, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, a polícia administrativa rege-se pelo direito administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades. 2. Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. 3. A polícia judiciária rege-se pelo direito processual penal, incidindo sobre pessoas. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Polícia administrativa rege-se pelo direito administrativo, incidindo sobre bens, direitos e atividades. O que o poder de polícia faz? Não é justamente isso? Ele não limita bens, direitos e atividades individuais em prol da coletividade? Correto, tá? Então, o poder de polícia administrativo, ele incide sobre bens, direitos e atividades, tá? Agora, a polícia judiciária, ela vai incidir sobre pessoas e ela é regida pelo direito processual penal. Também, né, o 3 ali, a afirmativa 3 também está correta. Atributos do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Todas as alternativas aqui estão corretas, tá? Todas as alternativas estão corretas. A1, A2 e A3, letra A, tá? Então tá tudo certo aí. Agora, para a gente preencher lacuna, ó, em relação às características do poder de polícia da administração pública, leia o trecho a seguir e assinale ao que segue. Pelo atributo da administração se vale de meios indiretos de coação. Cite como exemplo a multa ou a impossibilidade de licenciamento de veículo enquanto não pagas as multas de trânsito. Pelo atributo da, outro espaço aqui, a administração compele materialmente o administrado usando meios diretos de coação. Por exemplo, ela dissolve uma reunião, apreende mercadorias, interdita uma fábrica. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Gente, meios indiretos de coação, nós estamos falando o quê? De exigibilidade. Exigibilidade, Dentro da autoexecutoriedade, nós temos a exigibilidade, que é o uso de meios indiretos de coação, e temos a autoexecutoriedade, que é o uso de meios diretos de coação. Então, aqui é letra D, Meios indiretos de coação aqui, exigibilidade. Meios diretos de coação, autoexecutoriedade. Marque a opção que apresenta os atributos do poder de polícia. A, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. B, coercibilidade, vinculatividade e imperatividade. C, autoexecutoriedade, discricionariedade e funcionabilidade. D, imperatividade, discricionariedade, coercibilidade. E, autoexecutoriedade, imperatividade, coercibilidade. Gente, alguns autores usam coercibilidade, outros usam imperatividade, mas eles querem dizer a mesma coisa, que a imposição, tá? Tanto a imperatividade quanto a coercibilidade quer dizer isso, a imposição do poder de polícia aos administrados sem necessidade de sua concordância. O termo mais utilizado é coercibilidade, tá? Mas aqui, a letra A é o gabarito, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Uma dica que eu dou a vocês é que na hora da prova, uma questão como essa aqui, que você já encontra a resposta correta na letra A, não seja afoito, marque a alternativa e não leia as demais não, tá? Não faça isso, porque por um descuido ali, acontece. Quanta gente perde questão por conta desse desespero ali em marcar? Não precisa disso, você tem tempo suficiente para realizar a prova lendo todas as alternativas. Então, a primeira é a correta, ok, mas confirme, leia as outras alternativas. Parece bobo que eu tô falando aqui, mas a gente recebe muito feedback de aluno que foi afoito e acabou errando a questão de bobeira. Então, a gente não quer que isso se repita, eu não quero que isso se repita com você, tá certo?
10. Em relação aos poderes administrativos, assinale a opção correta. A. O excesso do poder ocorre quando o agente atua nos limites da competência legalmente definida, mas visando uma finalidade diversa daquela que estava prevista inicialmente. B. O desvio de poder aparece toda vez que o administrador ultrapassa os limites de sua competência. É um vício que atinge a competência. C. A avocação é a extensão de atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que não sejam exclusivas. D. É proibida a delegação de competência para a decisão de recurso hierárquico. O poder de polícia consiste no poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades individuais e de restringir o uso, gozo e disposição da propriedade privada na busca do interesse público, devendo ocorrer sempre de forma repressiva. Olha só, o excesso de poder, né? Dentro do abuso de poder, que é um gênero, né? Abuso de poder, nós temos duas modalidades, duas espécies. O excesso de poder, quando, né, o agente ele atua fora dos limites de sua competência, e temos o desvio de poder ou desvio de finalidade, quando ele age buscando finalidade diversa, né, da prevista na lei, finalidade diversa do interesse público. Essas são as duas formas de abuso de poder. Então, olha só, o excesso de poder ocorre quando o agente atua nos limites da competência, errado, né? Ele atua além, ele atua fora dos limites impostos ali, dos limites da competência, tá? Aqui, ó, mas visando finalidade diversa daquela que estava prevista inicialmente. Não. Quando ele visa finalidade diversa, nós estamos falando desvio de poder ou desvio de finalidade. As duas formas são corretas de chamar. O desvio de poder, letra B, o desvio de poder aparece toda vez que o administrador ultrapassa os limites de sua competência. Não, aí é o excesso de poder, né? Trocou a A com a B aí. C, a avocação é a extensão de atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Não, gente, o que é a avocação? Né? Nós temos a avocação e temos a delegação. Esse conceito que a letra C trouxe é o conceito de delegação. A delegação é estender, né? Estender atribuições, tá certo? Ou um órgão de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que essas competências, né, essas atribuições não sejam exclusivas. A avocação é justamente o contrário. A avocação é trazer para si, né, o superior hierárquico. Então, enquanto a delegação ela ocorre entre, né, um órgão de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, a avocação ela só ocorre do superior para o inferior. O superior ele traz para si a atribuição do inferior, tá? Então ele traz para si uma atribuição que é de um subordinado, tá certo? Então aqui, né, trocou os conceitos, está errado. Letra D, é proibida a delegação de competência para decisão de recurso hierárquico, correto, tá? Não pode ter delegação de competência, nós vamos ver quais são os casos que é proibida aqui a delegação de competência, mas a decisão de recurso hierárquico é uma delas. O poder de polícia consiste, letra E, no poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades individuais e de restringir o uso, gozo e disposição da propriedade privada, na busca do interesse público, devendo ocorrer sempre de forma repressiva. Não, gente, errou aqui. O que deixou a alternativa errada foi falar que ele é sempre de forma repressiva. Não, o poder de polícia, ele também vai atuar de forma preventiva na fiscalização, tá? Então, ele não age só com sanção, só aplicando penalidade. Não, ele também atua de forma preventiva, tá? Então, aqui, letra D, né, que é o gabarito da nossa questão. E aqui, nós encerramos, pessoal, assim, nosso estudo do poder de polícia. Se você ficou com alguma dúvida, né, nas questões que nós vimos, tá? Você pode entrar em contato comigo através do Instagram, que a gente, né, esclarece a dúvida. É importante que você não fique com dúvida. Se você nunca teve contato com o tema, pode parecer que é um tema complexo, mas não é. O que vocês precisam saber aqui? O que eu preciso, né, enfatizar? Ciclo de polícia, nós vimos aqui o tanto de questão que cobra ciclo de polícia. Atributos do poder de polícia, né? A discricionariedade, a coercibilidade e a auto-executoriedade, tá? Saber
o que é o conceito, limitação de direito individual em prol da coletividade, né? Saber os ciclos e saber o atributo já te salva aí um número bom de questões, tá? Então, não é um tema difícil, como aparentemente, né, pode parecer se você nunca teve contato com a matéria, tá? Então, qualquer dúvida, estou aí à sua disposição. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!